Oi, Pro. Oi, Kaique. Tudo bem? Tudo? Tudo bom. Esperar o pessoal entrar. Tava em aula agora, Kaique? Não. Não? O pessoal ainda vai entrar. Então, pensei que às vezes, né, fica muito emendado uma aula na outra. Uhum. Lucas está chegando. E Oi, aí, bom dia. Lucas, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Olá, Amanda. Boa tarde. Esperar chegar mais alguém, mais um minutinho. Só tá atrasado hoje, hein? Gostaria que vocês já abrissem a apostila aí, lá na página 8. Vamos falar um pouquinho, tem uma partezinha lá em cima, na página 8. Oi, Juliana. Oi, Pro. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Júlia, olá, Júlia. Olá, Pro. Tudo bem? Vocês estão cheios dos desenhinhos, hein? Como é que põe esses desenhos aí? Vou pôr também. Tem que fazer a conta, aí você consegue mudar. É, Ah, tá. Entendi. Cheio dos desenhinhos. Oi, Maria Clara. Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Vamos lá já, gente, na página 8. Clara, tá chegando mais alguém. Deixa eu ver. É Henrique. Olá, Henrique. Olá. Vamos lá, gente. Lá na página 8, tem uma parte onde está falando assim, soma das probabilidades. Nós tivemos probabilidades no 7º ano, no último bimestre. Não sei se vocês vão recordar como que a gente determina a probabilidade de acontecer alguma coisa. Exemplo, nós estamos aqui hoje, né? Temos um total, no caso, sem incluir a minha pessoa, estamos num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos, total. Como que eu faria para descobrir a probabilidade de escolher, deixa eu ver, um menino? Qual a probabilidade de eu escolher um menino? Como que eu montaria? Lembrando que a gente vai trabalhar sempre na ideia de frações. Isso a gente teve o ano passado. Vocês têm ideia de como que eu montaria essa probabilidade? A Juliana já quer responder, eu acho. Vamos lá, Ju. Eu acho que assim, tem 8 pessoas, né, Pro? Pode ser 8, vai. 8, não, 5 sobre 8 vezes 100? Isso, porque aí eu já acho a porcentagem. Muito bem, Ju, lembrou direitinho, é isso aí mesmo. O Henrique não era meu ano passado, nem o Kaique. Kaique, você teve probabilidade ano passado? Não, Pro. Não lembra nada de probabilidade? Não passaram lá. Não? E o Henrique, lembra, Henrique, de alguma coisa sobre probabilidade? Não, eu não tive nada disso. Não? Tá, então eu vou dar um apanhado aqui, vamos começar desde do princípio, aí vocês vê se vocês vão tirando as dúvidas. Mas aqui, ó, né, tem umas lacunas para a gente preencher, tá dizendo da seguinte forma, lá na página 8, lá no altinho, tá escrito assim, ó, complete as lacunas que faltam em cada item com palavras encontradas no caça-palavras a seguir. Então, antes de a gente completar, nós precisamos achar algumas palavras aqui. Acho que a gente vai ter que olhar e imaginar alguma palavra que vocês encontrem aí nesse caça-palavras.
Será que vocês conseguem encontrar alguma palavra aí, nesse caso? Eu Dá uma olhada encontrei aí. uma. O Kaique já encontrou uma? É o Kaique que falou? Não, eu. O Henrique. O que você encontrou aí, Henrique? Possíveis. Possíveis. Está na primeira coluna, não é isso? De cima para baixo? Sim. Achei. Isso. Então, gente, já pode anotar que essa é uma das palavras. Isso mesmo, possíveis. Tem mais. Vê se alguém mais acha. Eu. Eu achei Lucas achou também. O que você achou aí, Lucas? Experimento. Ali na. Experimento. Lá embaixo, gente, na última linha, da esquerda para a direita, experimento. Essa é uma palavra também. Tem mais. Vamos ver se mais alguém acha. Pode ser que elas estejam na diagonais. Pode ser que elas estejam lidas de trás para frente. De baixo para cima. Uma dica. Vão ter palavras dessa maneira. Eu achei coroa. Coroa, muito bem. Segunda linha da direita para a esquerda. Exatamente. Coroa, gente, ó, no final da linha, segunda linha lá, né, na ordem de cima para baixo, vocês vão pegar a última coluna, ó, de trás para frente. Coroa. Perfeito. Já anota ela aí. Tem mais. Pro, eu achei evento. Evento. Onde tá, Ju? Tá na última coluna da direita, de baixo para cima. Ah, já achei. Última Pro, achei coluna da probabilidade. direita, de baixo para cima. Anotem aí, última coluna da direita, de baixo para cima, a palavra evento. Achou mais uma, Kaique? Achei probabilidade. Onde tá? Começa na primeira linha na primeira linha de cima da esquerda e acaba na última linha da direita e de baixo. Ela tá na diagonal, né? Do caça-palavras. Ah, ok. Probabilidade, gente, ela tá totalmente na diagonal. Ela começa na primeira letra, lá do altinho, na esquerda, e aí toda a diagonal do caça-palavras até o final. Probabilidade. Tem mais? Tem quantas? Tem mais, deixa eu ver. São 6. Falta uma. Isso. E aí? Favoráveis? Favoráveis. Muito bem. Onde está favoráveis? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Nona coluna da esquerda para a direita. Exatamente. Nós temos, ó, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? A nona coluna da esquerda para a direita já começa lá no altinho, favoráveis. Eu acho que falamos de todas. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. É isso mesmo. Então, vamos preencher, de acordo com essas palavras que nós encontramos no caça-palavras, nós vamos preencher as lacunas agora aqui, ó. Complete as lacunas que faltam em cada item com palavras encontradas no caça-palavras a seguir. Aí nós vemos na letra A. Probabilidade é a razão entre o número de resultados. O que vocês acham que coloca aí? É uma dessas que vocês acharam. Possíveis? Não seria. Não seria possíveis. Outra. Favoráveis? Favoráveis, isso aí. Probabilidade é a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável. Letra B. O espaço amostral, que é representado pela letra S, é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um evento. Não seria evento. Experimento. Por exemplo, no lançamento de uma moeda é possível obter cara ou Coroa.
coroa. Logo, S vai ser formado por cara e coroa. Letra C. Por intermédio da frequência de ocorrências de um determinado evento aleatório, podemos obter estimativas de Probabilidades? probabilidades. Isso aí. Aí a gente finalizou com as lacunas. Alguém perdeu alguma delas? Não repito aqui, ok. Não. Então, ó, eu fiz um apanhado aqui para a gente relembrar o início da probabilidade, já que o Kaique falou que não lembra, não viu, né? O Henrique também não. Então, eu vou passar uns slides aqui para vocês poderem visualizar, ver junto comigo. Então, espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá, deixa eu fechar aqui e começar aqui. Estão vendo aí, né, a telinha? Tá tudo, estão visualizando? Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá, ó. Probabilidades, vamos por partes, tá? Probabilidade, ele é um ramo, deixa eu tirar essa parte daqui. É um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde as chances de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erros em pesquisas. O exemplo que eu dei ali, logo no comecinho, que eu perguntei qual que é a probabilidade de uma escolha de uma pessoa que estivesse nesse momento na sala fosse uma menina. Então, eu primeiro preciso saber sempre o total de pessoas, de situações que eu tenho. Esse vai ser sempre a ideia do meu total. E aí, eu venho com aquela situação do o que eu estou precisando obter? Ah, eu quero obter meninas. Ah, eu quero obter algumas frutas. Não importa o que eu estou falando de probabilidade. Posso trabalhar com qualquer objeto, qualquer coisa, para obter isso. Tá? Então, ele é um ramo da matemática que fala a respeito de probabilidades, o que pode acontecer, alguns experimentos que são calculados. Continuando. A forma da probabilidade seria essa daqui. Nada mais é do que o exemplo que eu dei lá de pegar meninas no total da sala, tá? A probabilidade de um evento ocorrer em número de casos possíveis pode ser calculada pela seguinte fórmula, ó. Então, vamos entender aqui. Eu tenho P de A, onde seria a probabilidade de esse evento ocorrer. O evento eu vou chamar de qualquer letra, pode ser A, pode ser B, pode ser C. Isso aí é só uma nomenclatura, tá? Só uma anotação. Esse NA significa a quantidade de situações que eu estou procurando. No exemplo que eu dei da sala, seria a quantidade de meninas. E esse NS seria o total de pessoas, tá? Seria dessa forma aqui, ó. P é a probabilidade, NA é o número de eventos favoráveis, no exemplo que eu dei, então seria o total de meninas, e NS seria o total de eventos possíveis, ou seja, o total de pessoas que eu tenho no caso. Tá? Alguma pergunta até aqui, dando continuidade, senão alguma perguntinha você já para, eu volto, tá? Senão eu já vou continuando. Então, vamos lá. Vamos agora ter alguns exemplos. Vamos entender, dando exemplo para vocês. Então, ó, considerando todos os divisores possíveis do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Então, veja, ele pede para que a gente escolha um número primo dentre os números divisores positivos do numeral 60. Então, primeiramente, eu preciso saber qual é o meu total. O meu total não são 60 números, né? Porque eu preciso obter os números divisores de 60. Então, o que eu vou fazer primeiro? Ó? Determinar quais são os divisores de 60. Então, nós temos divisores de 60. Eu consigo dividir os 60 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, tananã, tananã, por todos esses valores aqui até os 60. Então, esses números são os números
que eu consigo dividir os 60. 60 dividido por 1, 60 dividido por 10, 60 dividido por 20. Então, todos esses elementos eu consigo dividir o número 60. Então, no total aqui desses elementos, eu tenho 12. Então, eu preciso determinar o meu total, tá? Nesse caso aqui, são 12 elementos. Ele que vai ser o NS, aquele que vai ficar no meu denominador. Esse é o total que eu tenho, tá? Então, vamos sempre obter o total para a gente poder determinar a posição do nosso denominador, desculpa. Aí, segundo, determinar quais números são primos. Se ele pede para que eu escolha quais números são primos, eu preciso agora definir entre esses 12 elementos quais são os primos. Então, entre esses números que eu já sei aí, os 12 que eu já determinei, eu vou definir quais são os primos. Nesse caso, os números primos seriam o 2, o 3 e o 5. Ou seja, tenho só 3 elementos dentre os 12, 3 elementos. Então, esse caso, eu vou chamar de NA. Esse NA é aquele que fica no meu numerador, tá? Então, de que maneira ficaria agora? Ó, calculando a probabilidade. Agora, nós vamos definir a probabilidade. Então, a probabilidade, ela é dada por essa formulinha, ó. Probabilidade de A, né? Estou chamando esse evento de A. Então, a probabilidade de A seria NA, que seria a quantidade de números primos, e NS é o total de números que eu tenho ao todo. Então, eu coloquei aqui, ó, NA, que seria aqui, né, ó, o 3, e NS seria o 12. Ficaria dessa forma, na forma fracionária. Porém, a gente sabe que esse valor eu consigo também dividir, né? Eu posso deixar ele na forma de porcentagem. Eu poderia simplesmente simplificar, dividindo o 3 por 3 e o 12 por 3, me daria 1/4. E se o exercício me pedir a porcentagem, eu tenho que dividir, então. O 1 dividido por 4 ou 3 dividido por 12 vai dar a mesma coisa. Então, ou seja, qual é a probabilidade que eu tenho de escolher um número primo dentre os números divisores de 60? 25%. Ou seja, 3 sobre 12, ou na forma irredutível, 1/4. Alguma dúvida nesse exemplo que eu passei? Tá tranquilo? Não. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, essa ideia aqui é que o pessoal que estava comigo no 7º ano, nós já tivemos isso. Então, tô dando um apanhado geral até para os demais também lembrarem. Vamos lá, vamos continuar. Exemplo 2, vamos entender o exemplo 2. Em uma urna, existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada, ou seja, elas não têm peso, não têm formato. Qualquer uma delas pode ser sorteada aí ao acaso. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com um número nas seguintes condições. Primeiro, letra A. Qual a probabilidade de eu escolher uma bola par? Primeiro, eu preciso definir qual é o meu total. O meu total, ó, que seria o NS, né? Determinar quem é NS. Como as bolinhas estão numeradas de 1 a 15, então eu tenho 15 elementos mesmo. Eu tenho 15 bolinhas no total. E aí, eu vou definir esse como NS, que é o meu total, 15. Segundo passo, determinar quais números são pares, porque ele quer que eu escolha um par. Então, dentre esses números, os pares seriam esse, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Ou seja, 7 elementos. Agora, nós vamos calcular a probabilidade, tá? NA, então, igual a 7. Calculando a probabilidade, nós temos, então, né, o total 7 sobre, aliás, a parte, né, que seria dos pares, 7 sobre o nosso total. Ficaria 7 sobre 15. E aí, se eu for definir numa forma de porcentagem, eu teria que dividir o 7 por 15 e o resultado fazer vezes 100. Aí me daria aproximadamente, não daria um número exato, então eu aproximei para o maior inteiro. Daria aproximadamente 47%. É só dividir o 7 por 15 e o resultado vezes 100. Aí eu tenho na forma de porcentagem.
Continuando, se alguém não entendeu, eu volto, explico novamente, é só me parar. Vamos lá, outro exemplo. É o mesmo exemplo, tá? Só que é questão B agora. As bolinhas continuam sendo a mesma, né? De numeradas de 1 a 15, só que agora a probabilidade de ser primo. Então, ó, a mesma ideia do comecinho, ó. Determinar aqui em ANS como as bolinhas, né, estão numeradas de 1 a 15, temos 15 elementos. A mesma coisa lá, porque o total vai ser o mesmo. Nós só vamos mudar agora, em vez de par, vamos falar de primo. Então, segundo passo, determinar quais são os números primos. Os números primos de 1 a 15 vêm ser 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, eu tenho 6 elementos, 6 números primos nesse total de 15. 6 elementos num total de 15. Então, agora esse vem a ser o NA, igual a 6. E aí, terceira situação, calcular a probabilidade. Calcular a probabilidade seria colocar o total de elementos primos sobre o meu total de bolinhas, ou seja, 6 sobre 15. Para dividir, eu posso simplificar, né? Na forma fracionária, eu poderia dividir o 6 e o 15, poderia dividir por 3, e depois achar a porcentagem dividindo e fazendo vezes 100. Isso me daria 40%. Alguma dúvida aqui? Kaique e Henrique, que não tinham visto a respeito? Difícil, por enquanto? Tá tranquilo? Tranquilo. Dá para entender um pouquinho. Beleza, vamos lá. Continuando. Agora que vem o detalhe, tá? Esse detalhe a gente não tinha visto ainda. Então, para todos, além do Kaique e também do Henrique, essa parte nós não tínhamos visto ainda. Qual é a probabilidade, dentre essas bolinhas, de 1 a 15, eu tirar um número par ou primo, tá? Número par ou primo. Primeiro, como já sabemos qual a probabilidade de ser par e qual a probabilidade de ser primo, basta somar as duas frações ou as duas porcentagens. Mas antes precisamos dar atenção a um detalhe muito importante. Então, quando eu tenho a probabilidade de um, tenho a probabilidade de outro, eu vou lá e vou juntar. Só que eu preciso prestar atenção num detalhe, que é esse detalhe que eu vou explicar agora para vocês. Vamos verificar se existe algum elemento em comum nos dois eventos. Precisamos ver se algum número se repetiu quando eu defini a probabilidade de par e se existe algum número, né, quando eu defini a probabilidade de primo. Precisa ver se tem nos dois alguma situação. Eu vou somar, mas eu preciso ver isso antes. Então, vamos lá, averiguar, ó. Números pares. Seriam esses aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. A gente já havia feito isso aí, né? Então, já definimos eles. Agora, tem um elemento que repete nos dois casos. O número 2, ó, perceba que está aqui, ó. Portanto, precisamos aplicar da seguinte forma. Olha como nós vamos montar, ó. Chamando de A o evento de números pares. Estou chamando de A, poderia ser G, poderia ser M, não importa, tá? É só uma identificação. Então, eu vou chamar de A os números pares. E de evento B, os números primos, conforme está aqui já na frente. Aí, continuando. Ele vai ser dessa forma, ó. Se eu estou juntando, ó, A unido com B, ó. Eu vou unir o conjunto A com o conjunto B. Eu vou unir o elemento, né, o evento A com o evento B. Vou fazer a união. Então, eu venho, ó, a probabilidade de A, nós já achamos qual é a probabilidade de A. Qual a probabilidade de sair números pares? Nós já achamos. Qual a probabilidade de sair números primos? Também já achamos. Agora, o que a gente tem que tirar daqui, porque senão nós vamos somar o 2 duas vezes, ó. Por isso que a gente tem que eliminar o que se repetiu. Então, a gente tem que eliminar a quantidade de elementos que estão nos dois conjuntos. Eu tenho um elemento que está nos dois. Então, eu vou fazer dessa seguinte forma, ó. Na forma fracionária lá, ó. A probabilidade de eu achar um número par é 7 sobre 15, né? Ó, perceba, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 sobre 15. Já estava na parte anterior que nós tínhamos resolvido. Aí eu vou somar com a probabilidade de cair números primos, ou seja, 6 sobre 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 sobre 15. E aí eu vou subtrair a quantidade de elementos que tem em comum nos dois. Tem um elemento em comum nos dois. Então, eu coloco 1 sobre 15. Aí eu vou fazer, ó, denominadores iguais, conforme está aqui. E aí eu venho 7 mais 6 menos 1. Isso vai me dar 12 quinzeavos. Se eu fizer na forma de porcentagem, eu tenho 80%. Alguém quer falar comigo? Eu tô vendo aqui no... Deixa eu ver aqui. Não, tá tranquilo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? A única coisa que vocês precisam prestar atenção, quando ele falar isso aqui, ó, par ou primo. Quando houver essa palavra ou, eu vou juntar. Cuidado, porque se houver a palavra par e primo, é outra coisa, tá, gente? Para que eu junte as duas probabilidades, precisa estar escrito ou. Par ou primo. Se tivesse perguntando para vocês, par e primo, não é dessa forma que se faz. Então, preste atenção no que está escrito. Nesse exemplo que nós estamos dando, no que vocês vão fazer na apostila, vai ser sempre ou. Mas vão haver algumas situações, né? Haverão algumas situações que vai ser a palavrinha e. Aí é outra história, tá? Por enquanto, vamos somar. Então, a única atenção que vocês precisam ter realmente é essa de subtrair o que repete. Alguma dúvida? Ok. Exemplo 3. Vamos ver se ainda dá para a gente fazer o exemplo 3. Continuando aqui. Qual a probabilidade... Oi. A Juliana perguntou se fosse E, o que aconteceria? Se fosse E? Se fosse E, você não iria multiplicar. Ou você não iria somar. Você iria multiplicar. Isso a gente vai ver depois, tá, Henrique? Por enquanto, tem que ter a palavra ou. O ou significa de somar. Ou é soma, é juntar, é união. A palavra e é de multiplicação. Nós vamos ver isso em outro momento. Tá bom? Tranquilo? Ok, vamos lá. Exemplo 3, acho que vai dar tempo de a gente finalizar. Qual a probabilidade de escolher um dos 100 números de 1 até a 100 que seja múltiplo de 6 ou de 10, tá? Então, a gente, primeiro, precisa definir quais são os múltiplos de 6 e quais são os múltiplos de 10. Vamos lá, por partes. Ó, determinar quem é NS. NS é o meu total de elementos que eu tenho ali. Vamos supor que esses números estejam dentro de uma caixinha, dentro de um saquinho, alguma coisa assim. Então, eu tenho 100 elementos. Eu preciso sempre ter o total de elementos para depois definir o que eu estou buscando, tá? Então, eu tenho 100 elementos, ó, de 1 até 100. Esse vai ser o nosso NS, que é o nosso total, que sempre vai ficar no nosso denominador. Continuando. Segundo, determinar o evento A, que seriam os números múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6, do 1 até o 100, seriam esses aqui, ó. Todos esses, 6, 12, até chegar no 96. Esse é o último número múltiplo de 6. Ou seja, aqui tem 16 elementos. 16 elementos, já definimos. Ó, então, a probabilidade de eu escolher um número múltiplo de 6, dentre os 100 números que está aqui, ficaria dessa forma, ó. 16 sobre 100. Isso me daria 16%. Eu teria 16% de chances de escolher um número múltiplo de 6, dentre esses elementos aí que são numerados de 1 a 100. Tá? Se tiver alguma coisa que não tá entendendo, já me breque, hein, gente? Pode ser que eu esteja falando muito rápido, não tenha entendido. Vamos lá, já fizemos essa probabilidade. Agora, vamos fazer a probabilidade de múltiplos de 10. Vamos lá.
Determinar o evento B, que seriam os números múltiplos de 10. Então, os múltiplos de 10 seriam esses aqui, ó. 10, 20, 30, né? Até chegar ao próprio 100. Ou seja, 10 elementos. Qual seria a probabilidade de eu escolher um múltiplo de 10? Então, eu teria 10 sobre 100. Ó, 10, que é a quantidade de números múltiplos de 10, sobre 100. Alguma pergunta? Por enquanto, 10%. Não. Agora, o que eu tenho que fazer? Como ele está pedindo para que eu faça 6 ou 10, eu vou juntar. Eu poderia dizer que isso daria 26%. Porém, eu estaria esquecendo do detalhe, aquele detalhe que eu tenho que ver se tem um número que se repete nos dois eventos. Então, vamos verificar nesse caso aqui, ó. Determinar os elementos que estão nos dois eventos. Quais seriam eles, ó, que estão nos dois? O 30 está nos dois, ó, aqui e aqui. E o 60 está aqui e aqui. E o 90 também, ó. Então, eu tenho que fazer aquela subtração. Eu tenho 3 elementos que se repetem nos dois eventos. Então, como que vai ficar? Dessa seguinte forma, ó. Eu vou fazer, então, a probabilidade, né, de eu pegar esses números que se repetem, eu tenho que ter a probabilidade primeiro aqui, ó. Seria 3%. Qual a probabilidade de eu pegar um número que está nos dois eventos? 3 sobre 100, ou seja, 3% de chance. Perceba que é pequena, né? Mas eu ainda tenho chance de tirar um número que se repete. Agora, vamos juntar as duas situações. Ó, múltiplos de 6 ou de 10, como que ficaria? Eu vou, ó, unir os dois, vou somar os dois. Somo o evento A, que vem a ser os números múltiplos de 6, somo o evento B, que seriam os múltiplos de 10, e não posso esquecer de subtrair aquele que está nos dois, ou seja, essa parte aqui, ó, que seriam esses 3 elementos. Então, ficaria dessa forma, ó. 16%, a primeira probabilidade, mais 10%, a segunda probabilidade, e menos 3%, que é o que se repete. Então, eu teria 23% de chances de tirar um número 6 ou um número múltiplo, né? Tirar um múltiplo de 6 ou um múltiplo de 10. Dúvidas nesse caso? Alguma pergunta? Se não, ok. Não. Vamos interromper aqui. Tranquilo? Então, primeiramente, ó, só para a gente fazer um apanhado geral, porque agora vocês vão fazer os exercícios referente a isso. Primeiro de tudo, eu preciso saber qual é o total que eu tenho daquela situação, tá? Eu primeiro preciso fazer isso. Vamos fazer um exemplo, ó. Vamos imaginar que vamos falar do colégio, um exemplo. Vamos supor que todo mundo está no colégio, voltamos ao normal, etc, taparari, tá? Aí, eu quero saber qual a probabilidade, vamos imaginar que tenham, num determinado momento, 100 alunos, 50 alunos no colégio, naquele determinado momento. E aí, eu quero saber qual é a probabilidade de eu fazer uma escolha e eu escolher aleatoriamente um aluno do 7º B. Quem fala para mim como que fica na forma fracionária? São 50 alunos no total da escola e eu quero escolher um aluno do 7º B, aleatoriamente. Como que ficaria a fração? Não precisa nem me dar em porcentagem. Oi? Quantos alunos no 7º B? Quantos alunos tem no 7º B? Temos o Lucas, o Kaique, a Júlia, Juliana, Amanda, Maria Clara, Gustavo, Henrique e o Guilherme. São 9. A gente é o 8º, Pro. Não é não? Oi? A gente é o 8º. Oh, desculpa, 7º B não, 8º. Olha, eu tô voltando no 7º B ainda, 8º. Eu quero vocês mesmo, 8º, desculpe. Desculpe, 8º B. Como que ficaria a fração? 9 sobre 50. 9 sobre 50. E se eu quisesse achar em porcentagem, o que eu teria que fazer? Alguém se habilita? 9 18%. dividido por 50 Daria vezes 18%. 100 daria... 18%. É 18, gente. Alguém já calculou aí? O meu deu 18%, Pro.
Vou calcular aqui rapidinho, ó. Eu teria que pegar o 9, dividir por 50 e o resultado fazer vezes 100. Perfeito, Kaique, 18%. Muito bom, perfeito. Essa é uma probabilidade simples, né? Agora, vamos imaginar que os alunos do oitavo B participem aí de um campeonato de vôlei, por exemplo, tá? Participem de um campeonato de vôlei, todos os do oitavo B. E os alunos do sétimo B participam também de um campeonato, porém de handball. Então, o oitavo B vai participar de um campeonato de vôlei e o sétimo B de hand. Aí eu quero saber, escolhendo um aluno, e tem alunos ainda do oitavo B e o sétimo B que praticam, vamos supor, também praticam o jogo de vôlei. Alguém que está lá no sétimo B também pratica vôlei, e quem está no oitavo B também pratica handball, tá? Então, tem pessoas que não praticam os dois, mas tem uns que praticam, tá? Vamos supor que tem uns números aí que vão fazer os dois campeonatos. Uns vão só fazer vôlei, outros vão só fazer hand, e um ou outro vão fazer os dois ao mesmo tempo. Se eu quiser calcular a probabilidade de eu escolher um aluno, né, que pratiquem vôlei ou, olha bem, ou hand. Primeiramente, eu preciso saber a probabilidade de escolher uma pessoa que praticasse vôlei, fazendo individual. Vôlei são vocês, né? Então, vocês dariam 18%, né? Entre os 50, vamos supor assim, se fosse 50 alunos, né? Mas no caso, o que eu teria que fazer do meu total? Qual seria o total que eu teria que fazer nesse caso? Quem seria o total? O que vocês chamariam de total? Seriam os 50 alunos? Os alunos do sétimo e do oitavo? Isso, aí teria que juntar tudo, não é isso, Kaique? Eu teria que saber quantos alunos teria no total, né? Juntar tudo. Não os 50 alunos da escola, juntar os alunos do sétimo mais os alunos do oitavo para eu ter o total, porque eu só vou selecionar pessoas que estão no sétimo ou pessoas que estão no oitavo, tá? Então, eu teria que ter a soma de alunos do oitavo mais os alunos do sétimo, para ter o meu total. E aí, eu vou fazer a probabilidade de alunos que joguem vôlei. Seria vocês sobre o total da soma das duas salas. E quem joga hand seria os alunos do sétimo sobre o total das duas salas. E aí eu vou juntar os dois, e aí eu vou subtrair quem pratica os dois ao mesmo tempo. É sempre assim que eu faço. Se houver pessoinhas que praticam os dois, eu tenho que tirar, senão vai dar errado a nossa probabilidade. Se não houver nada que se repete, é só juntar os dois. Se houver alguma coisa que se repete, aí eu tenho que subtrair depois. Tudo bem? Deu para entender? Eu acho que vocês fazendo os exercícios, acho que vai ficar mais tranquilo aí para vocês determinarem as dúvidas. Olha, vocês vão fazer o seguinte para mim. Ok? Estão me vendo? Ok? Acho que travou, né? Sim. Travou? Travou? Mas vocês estão me ouvindo, pelo menos? Ok. Eu acho que deu uma travada aqui na minha câmera, não sei porquê. Mas, enfim, ó, vocês vão fazer para mim a página 13, a página 14. 13 e 14 para a próxima aula. Aí, na próxima aula, vocês tragam prontos a página 13 e 14, e aí a gente corrige juntos. Tudo bem? Precisa mandar foto? Não precisa não, Maria Clara. A gente vai corrigir junto. Se for o caso de ter que mandar, eu aviso vocês. Tá bom? É a página 13 e a página 14, para vocês trazerem prontinhas para a gente poder corrigir na próxima aula. Próxima aula, acho que é terça-feira, porque segunda já sabem, né? Feriado. É terça-feira, nossa próxima aula. Tá bom? E aí a gente se fala, então, na terça-feira. Tudo bem? Tranquilo? Hello? Sim. Ok. Então, por hoje é só, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, deixa aí a dúvida anotada para a gente tirar ela na próxima aula, tá bom? Tentem fazer com a medida do que a gente deu essas explicações aí. Qualquer dúvida, vocês anotem, falam, ó, Pro, não entendi essa parte, etc. Tá bom?
Então, até mais, gente. Um beijo em vocês. Tchau. E bom final de Tchau, semana prof. para todos. Prof. Tchau, tchau.